Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. 11 municípios alagoanos solicitaram tropas federais ao Tribunal Regional Eleitoral. Potiguar é o único desaparecido em naufrágio em Pernambuco. O governo federal reconhece situação de emergência em cidades do Agreste e Sertão de Pernambuco que enfrentam estiagem. O governo do Piauí finaliza a pavimentação asfáltica da orla da Praia de Atalaia. Todos os detalhes a gente conta em instantes. Nordeste News está no ar. Começamos esta edição do Nordeste News falando do naufrágio que aconteceu no estado de Pernambuco. Até o momento, Potiguar é o único desaparecido. Andriele Torres tem os detalhes. O potiguar Edriano Gomes de Miranda, de 48 anos, é o único tripulante do navio de carga Concórdia que permanece desaparecido. A embarcação naufragou durante a tarde do último domingo, dia 15, a aproximadamente 15 quilômetros de Ponta de Pedras, na cidade de Goiânia, localizada no litoral de Pernambuco. Edriano, natural do Rio do Fogo, era comandante da embarcação que naufragou. De acordo com nota da Marinha do Brasil, o trabalho de buscas permanece ativo. Aeronaves da Força Aérea Brasileira, do Grupo Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e Polícia Militar da Paraíba, além do apoio de equipe do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba e a comunidade marítima, estão atuando nas buscas pelo comandante. Outro potiguar que se encontrava desaparecido, o taifeiro Antônio Rafael Bezerra, de 64 anos, foi encontrado sem vida e teve o corpo velado por familiares na quarta-feira em Ceará-Mirim. Outros 3 tripulantes também foram encontrados mortos. Ao todo, haviam 9 pessoas na embarcação. A Assembleia Legislativa de Sergipe aprova benefício para filhos de vítimas de feminicídio. Alexandre Filho tem outras informações. Isso mesmo, Alana. Na quarta-feira, os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Sergipe aprovaram por unanimidade a proposta do Poder Executivo que beneficia filhos de vítimas de feminicídio através do programa Cartão Mais Inclusão. Segundo o texto, deve ser prestada assistência social e econômica às crianças e os adolescentes em situação de pobreza ou extrema pobreza. O documento assegura ainda a proteção integral e o direito humano das crianças e dos adolescentes de viver sem violência, preservando sua saúde física e mental, seu pleno desenvolvimento e seus direitos específicos na condição de vítimas ou testemunhas de violência no âmbito de relações domésticas, familiar e sociais. Volto com você, Alana. A Polícia Rodoviária Federal contabilizou 3 acidentes de trânsito nas rodovias do Maranhão na quarta-feira, dia 18 de setembro, sendo 2 deles considerados graves. Vamos acompanhar. A Polícia Rodoviária Federal contabilizou 3 acidentes de trânsito nas rodovias do Maranhão nesta quarta-feira, dia 18 de setembro, sendo 2 deles considerados graves. O primeiro ocorreu em Açailândia por volta de 1h45 da madrugada, no quilômetro 672 da BR-222, envolvendo uma colisão frontal entre um carro de passeio e uma carreta que transportava madeira. O condutor do carro, um jovem de 25 anos, sofreu ferimentos graves e foi levado ao Hospital Municipal de Açailândia. O motorista da carreta, de 59 anos, teve apenas ferimentos leves. Segundo a PRF, o acidente ocorreu após o carro invadir a contramão e colidir com a carreta, que acabou tombando após sair da pista. O segundo acidente grave foi registrado em Senador Alexandre Costa por volta de 1h30 da tarde, no quilômetro 121 da BR-226. A colisão lateral entre um carro e uma caminhonete resultou em ferimentos graves para o motorista da caminhonete, um homem de 28 anos. De acordo com a PRF, a colisão pode ter sido causada por uma manobra de mudança de faixa. A caminhonete saiu da pista e colidiu com uma árvore. O motorista do carro, de 44 anos, saiu ileso. Além dos acidentes, a PRF autuou 160 infrações de trânsito ao longo do dia.
As principais infrações foram ultrapassagens proibidas, que foram 17, excesso de velocidade, também 17, falta de capacete, com 9 casos, e ausência de cinto de segurança em 3 casos. A PRF informou que os laudos periciais dos acidentes devem ser concluídos nos próximos 5 dias. Muito obrigada pelas informações, Tiago Marques. No próximo bloco, Rio Grande do Norte lança programa de saúde mental para profissionais de segurança. Até já! Estamos de volta com o Nordeste News. Refém foge de cativeiro, se alimenta de caju por 4 dias em mata e reencontra a família. Quem tem essa história para contar e todos os detalhes é Alexandre Filho. Isso mesmo, Alana. O jovem Pablo Pedrosa, de 21 anos, encontrado após ser levado por criminosos armados enquanto trabalhava em uma obra, sobreviveu se alimentando de caju e água retirada cavando na terra. Segundo um familiar de Pablo, que prefere não se identificar, ele conseguiu fugir do cativeiro em uma área erma e conseguiu voltar para casa após 4 dias. Enquanto procurava o caminhão de casa, ele se alimentava de caju e cavava buracos no chão para encontrar água para matar a sede. O caso ocorreu durante o último fim de semana em Itarema, a 204 quilômetros de Fortaleza. 4 homens trabalhavam na parte elétrica da obra de um posto de saúde da cidade quando foram abordados por criminosos. Um deles morreu após ser baleado. Os suspeitos ainda não foram encontrados. Pablo Pedrosa foi encontrado com vida na terça-feira em Itarema. Ele era procurado desde o dia 14 de setembro. Volto com você, Alana. Governo federal reconhece situação de emergência em cidades do Agreste e Sertão de Pernambuco que enfrentam estiagem. A situação de emergência foi reconhecida em Afrânio, Jatobá, Petrolina, no Sertão e Caruaru, no Agreste do Estado, pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional. A portaria foi publicada em 16 de setembro e assinada pelo Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil. O mesmo decreto também reconhece situação de emergência em municípios dos estados de Alagoas, Paraíba e Sergipe. De acordo com dados do Monitor de Secas nos últimos anos, houve a intensificação da seca no oeste do estado, devido às anomalias negativas de precipitação. Com esse decreto do governo federal, os municípios podem solicitar recursos para ações de enfrentamento da emergência. A solicitação pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada a portaria no Diário Oficial com o valor a ser liberado. O Rio Grande do Norte lança um programa de saúde mental para os profissionais de segurança. O governo do Rio Grande do Norte lançou nesta quarta-feira o programa Escuta SUSP, promovido pelo governo federal para cuidar da saúde mental dos profissionais de segurança pública. A governadora Fátima Bezerra assinou ao lado do secretário nacional da Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubo, do Ministério da Justiça, a portaria que estabelece as diretrizes do programa no Rio Grande do Norte, o 4º estado brasileiro a aderir à ação. A governadora destacou que essa é mais uma parceria importante com o governo federal, com foco em cuidar dos profissionais que garantem a segurança da população. O secretário Mário Luiz Sarrubo explicou que o projeto Escuta SUSP tem como objetivo fortalecer os profissionais de segurança pública no estado, oferecendo um serviço de apoio para cuidar da saúde mental dos agentes. A seguir, 11 municípios alagoanos solicitaram tropas federais ao Tribunal Regional Eleitoral. Nordeste News volta em instantes. Até já! Estamos de volta. Mais uma vez, o fenômeno da maré Singísia volta a atingir a orla maranhense.
No município de Raposa, a água da maré invadiu bares e casas. Especialista explica o fenômeno. Veja agora na reportagem de Noemi Reis. O fenômeno Maré de Cisígia voltou a ser registrado na Grande Ilha. Um evento que chega a ser lindo, mas ao mesmo tempo assustador, chegando a invadir calçadas, praças e até ruas, como que aconteceu no município de Raposa. As águas chegaram até este bar, alagou tudo e alcançou até o telhado. Mas o que será que provoca esse fenômeno? Esse fenômeno nós estamos vivendo aqui é a maré do que a gente chama de equinócio. O que é a maré de equinócio? Maré de equinócio é quando o Sol, Lua e Terra ficam alinhados. Na verdade, quando eles ficam alinhados é maré de Cisígia, mas agora, nessa época do ano, a gente ainda tem o equador do planeta alinhado a tudo isso, que é exatamente onde a gente se encontra, no equador do planeta. Então, nesse momento específico, se somam todas essas marés, Terra, Lua, Sol, e ainda ela potencializa porque a gente está no equador do planeta. Então, isso eleva mais os níveis das marés. No caso nosso específico de São Luís aqui, ela está aumentando aqui no dia de hoje 30 centímetros além das médias normais que a gente tem ao longo do ano. Então esses 30 centímetros já dão a ideia para a gente quais são os pontos mais frágeis da cidade, os pontos mais baixos que são inundados pelas marés, são os pontos mais frágeis da cidade. A gente tenta traçar um paralelo porque o que a gente vê? A gente vê que com a subida do nível do mar, o aquecimento do planeta, derretimento de geleiras, a gente vai ter uma subida do nível do mar. E essa subida do nível do mar vai começar a impactar diretamente nas cidades. E esses pontos que a gente vê acontecendo hoje na cidade de São Luís são os pontos que para os próximos 30 anos eles vão começar a acontecer mensalmente. A gente sabe que isso está acontecendo 2 épocas do ano, em março e setembro, que são os equinócios. Agora a gente vai começar a ver essas marés elevando os níveis mais do que o normal mensalmente, 2 vezes por mês, nas 2 marés de Cisígia que a gente tem ao longo do mês. O sobe e desce das águas tem influência direta com a Lua, que está alinhada com o Sol, e a Terra, que resulta nesse fenômeno conhecido como maré de Cisígia. E por aqui, no município de Raposa, esse fenômeno mais uma vez foi registrado. As águas, toda a força da maré chegou exatamente nessas proximidades aqui onde nós estamos. É próximo aqui ao ponto final dos ônibus, ao centro de atendimento ao turista. Então, basicamente, até aqui nessas proximidades, as águas chegaram. A gente ainda consegue perceber aqui acúmulo de águas nas proximidades aqui do ponto final dos ônibus. Então, é um fenômeno que chega a ser admirado, mas com toda a força da água pode causar destruição. Elas podem chegar aqui na nossa maré da nossa região 7,2 metros acima do nível de referência, né? Então, aqui no nosso caso, a gente ainda está 30 centímetros acima dos níveis normais, mas isso pode chegar até 50 centímetros aos níveis normais. Mas lembrar que com a subida do nível do mar, a gente vai ter nas épocas do equinócio marés mais fortes ainda, que vão começar cada vez a inundar mais a nossa cidade. E os pontos que a gente vê essas inundações acontecendo no momento de hoje vão ser os pontos críticos para os próximos 30 anos. Ele vai acontecer em março do ano que vem, em setembro do ano que vem, com grande força, né? Então são exatamente o equinócio, né? Então é esperado que para o ano que vem a gente tenha de novo essas marés. E com o passar dos anos e o aquecimento global tomando forma, a gente vai ter cada vez maiores os níveis. A amplitude da maré difere conforme a posição do Sol e da Lua. Quando ambos se colocam numa mesma linha em relação à Terra, como acontece na lua cheia e nova, a maré fica mais alta do que o normal, como explica o especialista. Ele ainda alerta que esse fenômeno chegará cada vez mais forte na Grande São Luís. São os pontos susceptíveis do nosso litoral, né? A gente vê que na Raposa houve grande modificação dos rios que correm na Raposa e tornou a cidade mais exposta. Então, quando acontece essa maré do equinócio de setembro, ela é uma maré muito mais perigosa. Por quê? Porque a gente tem as estruturas que a gente tem na praia, se soma o vento causando ondas com a maré. Então, na cidade de Raposa, que é uma cidade bem exposta, o que a gente vê? A gente vê as ondas se sobrepondo à maré e impactando sobre o litoral. Em São Luís tem áreas de inundação que não são tão problemáticas, porque elas são vinculadas a manguezais. Então, só a sobreelevação dos níveis causa o alagamento e volta. Mas na cidade de Raposa, que é uma cidade litorânea, as ondas impactam diretamente no litoral e aí você tem a maré de Cisígia elevando mais ainda essas ondas, que causa a destruição que a gente vê lá hoje.
11 municípios alagoanos solicitaram as tropas federais ao Tribunal Regional Eleitoral. Alexandre Filho volta trazendo os detalhes. Isso mesmo, Alana. Até a última quarta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, o TRE, recebeu o pedido de reforço das tropas federais para 11 municípios: Marechal Deodoro, Estrela de Alagoas, Pindoba, Teotônio Vilela, Junqueiro, Roteiro, Chá Preta, Campo Alegre, Limoeiro de Anadia, Maribondo e Olivença. O Pleno do TRE deve iniciar os julgamentos dos pedidos nas sessões da próxima semana. Antes de decidir acerca das solicitações, o tribunal questiona o governo de Alagoas se as forças policiais têm condições de garantir a segurança nas localidades. Só com a resposta é que o relator do pedido de tropas, sempre um desembargador eleitoral, elabora seu voto e o apresenta aos demais integrantes do Pleno. Caso os desembargadores eleitorais decidam que é necessário o reforço federal na segurança das eleições municipais, o TRE encaminha ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, a decisão, e é o órgão superior quem tem a decisão final. Volto com você, Alana. O IBAMA combate a caça e o tráfico de animais silvestres na Paraíba. Hilary Christie tem os detalhes. Agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis, com o apoio do Batalhão de Polícia Ambiental de Patos, realizaram a Operação Vidas Livres, com o objetivo de combater a caça e o tráfico de animais silvestres na Paraíba. Esta etapa da operação foi realizada no período de 7 a 14 de setembro, nos municípios de Aguiar, Paulista, Vista Serrana, São Bento, Brejo do Cruz, Belém do Brejo do Cruz, Livramento e Patos, que resultou na prisão de 4 caçadores e na aplicação de 10 autos de infração, no total de R$ 354 mil. Cerca de 6 espingardas foram apreendidas e 72 passeriformes de várias espécies. Um papagaio e 2 tatus foram resgatados com vida da mão dos criminosos. Entre os animais abatidos pelos caçadores, foram apreendidos 560 arribaçãs, 40 rolinhas, 13 mocóis e um teiu. Os animais vivos passaram por avaliação no Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto em Cabedelo. Aqueles considerados aptos foram devolvidos à natureza, em área de soltura de animais silvestres. Os que necessitavam de tratamento foram mantidos sob cuidados veterinários para reabilitação e posterior destinação. A Lei de Crimes Ambientais proíbe a compra, captura, manutenção em cativeiro ou venda de animais silvestres sem autorização do órgão ambiental competente. As penalidades incluem prisão de 6 meses a 1 ano e multas que variam de R$ 500 a R$ 5 mil por espécie apreendida. Além disso, a Lei Federal de Proteção à Fauna proíbe a caça no Brasil e estabelece pena de 2 a 5 anos de reclusão para atividades não autorizadas relacionadas à fauna silvestre. No próximo bloco, nosso comentarista esportivo Pedro Neto traz os principais destaques do mundo do futebol. Até já! Estamos de volta com o Nordeste News. O governo do Piauí finaliza a pavimentação asfáltica da orla da praia de Atalaia. Andréele Torres tem os detalhes. A obra, iniciada em julho deste ano, contou com investimento de mais de R$ 3 milhões com recursos do governo do estado, com uma área total de 34 mil metros quadrados. A Secretaria Estadual da Infraestrutura modernizou as 2 pistas de rolamento entre as 2 rotatórias que compreendem o local. Além da orla, foi feita também a recuperação asfáltica na principal divisão que dá acesso à praia. De acordo com o secretário Flávio Júnior, foi utilizado asfalto de qualidade devido ao tráfego constante de veículos pesados, como os ônibus. Além disso, ele ressaltou que toda a área foi devidamente sinalizada, tanto vertical quanto horizontalmente. Um celular explode no bolso de um homem na Bahia. Câmera de segurança registrou o exato momento em que o aparelho pegou fogo.
Isso mesmo, Alana. Um celular explodiu no bolso de um homem enquanto ele limpava uma calçada em Feira de Santana, cidade a cerca de 100 quilômetros de Salvador. Em um vídeo feito pela câmera de segurança da rua, é possível ver o momento em que o celular pega fogo. Ele teve queimaduras superficiais. Nas imagens, é possível ver que a fumaça saiu do short do homem. Desesperado, ele tirou a peça e segundos depois o aparelho explodiu. O bolso onde o celular estava ficou queimado, assim como a blusa. O aparelho ficou totalmente destruído. Segundo o professor e doutor em engenharia elétrica José Renes, situações como essa são raras. Apesar disso, existem alguns cuidados que podem ser tomados para evitar acidentes desse tipo, como se afastar ao perceber que o aparelho esquentou, comprar aparelhos com garantia, não comprar equipamentos de segunda linha, usar carregadores confiáveis, além de evitar dormir com o celular carregando próximo da cama. Volto com você, Alana. E agora o nosso comentarista esportivo Pedro Neto traz os principais destaques do mundo do futebol. Muito boa noite, Alana. Muito boa noite a todos vocês. Olha só, pessoal, final de semana agora promete, hein? Jogos pelas séries A, B, C e D envolvendo clubes do Nordeste, tá? Ontem, só para dar um alô aqui, tivemos 2 jogos pela Libertadores envolvendo clubes do futebol brasileiro. Tivemos o Fluminense vencendo o Atlético Mineiro por 1-0, com gol no finalzinho, aos 42 minutos, e tivemos Botafogo 0, São Paulo 0. Agora o Atlético tem que vencer o seu jogo da volta, e Botafogo e São Paulo, quem vencer, quem vier a ser o vencedor, estará na próxima fase, tá bom? E daqui a pouquinho mesmo, às 19 horas, tem Flamengo e Penharol. Daqui a mais ou menos 1 hora tem Flamengo e Penharol. Mas vamos lá. Final de semana tem vários jogos nas séries A, B, C e D. Na série D, começa a decisão entre Anápolis de Goiás e Retrô de Pernambuco. O primeiro jogo será aqui, na Arena Pernambuco. Depois tem o jogo da volta lá em Anápolis. Na série A, teremos um clássico nordestino. Teremos Fortaleza e Bahia. Grande jogo, hein? Fortaleza e Bahia, os dois precisando muito da vitória para se manterem ali entre os primeiros colocados. Principalmente o Fortaleza, que vem de 4 resultados não bons. 3 derrotas e um empate, né? Empatou com o Atlético Paranaense, mas perdeu para o Internacional, perdeu para o Botafogo e perdeu para o Corinthians pela Sul-Americana na última terça-feira. Então os dois buscam a recuperação. O Bahia, que já chegou a ser o 3º colocado, caiu também e precisa muito de um bom resultado jogando fora de casa. Mas, nessa briga de tricolores, eu acredito que o Fortaleza, por jogar dentro de casa e com apoio do seu torcedor, pode sim voltar novamente a vencer os seus jogos. É esperar para ver. Na Série C, ontem tivemos vários jogos. Série C não, Série B. Tivemos ontem vários jogos. Os nossos clubes do Nordeste, no caso o Ceará, foi derrotado 3-1 para o Curitiba. E o Sport apenas empatou dentro de casa com o Goiás. Com isso, o Sport permanece no G4 porque o Mirassol perdeu o seu jogo. Então o Sport tem 43 pontos, Mirassol 43 pontos, mas o Sport, número de vitórias, tem uma a mais do que o Mirassol, então permanece na 4ª colocação. Agora o Vila Nova de Goiás, que tinha saído do G4, voltou na 3ª colocação, justamente no lugar do Sport. E o Mirassol, que até então era o 4º colocado, está fora. Ceará caiu muito com essa derrota. Foi para a 8ª colocação, ele que já chegou a ser o 5º colocado. Mas Série B é isso, é muita briga. Na parte de baixo da tabela está o CRB, que é hoje o 18º colocado, precisando muito de uma recuperação. O CRB só está acima hoje de Guarani e Brusque de Santa Catarina. Então precisa reagir, senão o CRB, depois de alguns anos, aliás, vários anos, vai voltar novamente a disputar uma Série C. Tá bom, Alana? Muito obrigado a todos, um grande abraço e amanhã às 18 horas eu volto falando mais sobre o futebol nordestino. Até lá! Até lá. Muito obrigada, Pedro, por mais essa participação. Nordeste News de hoje vai ficando por aqui. Amanhã temos um encontro marcado neste mesmo horário. Até lá!